Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triade Concursos. E vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Essa daqui é uma questão sobre reações orgânicas, uma questão da prova da SpaceX do ano de 2021. Vamos à resolução que diz o seguinte. Bom, temos aqui um texto que vai falar um pouquinho sobre as reações que ocorrem, né? Reações quando a gente já tem um grupo dentro dela, né? Fala o seguinte, ó, quando se efetuam duas substituições em um anel aromático, verifica-se experimentalmente que a posição da segunda substituição no anel, ela depende da estrutura do primeiro grupo substituinte, ou seja, o primeiro ligante no anel, ele determinará a posição preferencial para a outra substituição. Esse fenômeno recebe o nome de dirigência. E existem somente dois tipos de dirigentes, o ortoparadirigente e o metadirigente. Bom, com relação ao ortoparadirigente, ele vai dirigir, ele vai falar que essa segunda substituição tem que ocorrer nas posições orto e para do anel benzênico. E se for metadirigente, na posição meta. Mas que posições são essas? Bom, eu vou colocar aqui um anel para a gente dar uma olhada nele, ó. E a gente tem aqui um substituinte X. Com relação a esse substituinte X, essas posições que são as mais próximas dele são chamadas de posições orto. Vou colocar um O de orto. Depois nós temos as posições meta, que são duas também. E por fim, a posição para. A gente pode chamar de posição 1, 2 a orto, 1, 3 a meta e 1, 4 a para. Tá? Então a gente tem essas posições possíveis. Com relação à dirigência, ou vai ser orto para ou vai ser meta. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa questão. Considere a mononitração de um composto hipotético, né, de fórmula C6H5X em presença de ácido sulfúrico como catalisador. Essa mononitração ela pode gerar como produtos os compostos A, B e C, cuja reação é representada abaixo. Aqui você percebe que com relação ao X, o NO2 aqui, ó, a gente tem ele na posição orto. Então a primeira posição que a gente tem é orto. A segunda está numa posição que é meta. É só você perceber que é 1, 2, 3. 1, 3 é meta. E aqui eu tenho uma 1, 4 que é uma posição para. Bom, acerca dessas reações e de seus compostos são feitas as seguintes afirmações. Trata-se de uma reação de condensação. Então, essa reação que ocorre aqui é uma reação de substituição eletrofílica, onde um eletrófilo, no caso o grupo NO2, ele vai entrar no lugar de um dos hidrogênios desse anel aromático. Bom, como é uma reação de substituição eletrofílica, essa de falar que a reação é de condensação, ela é falsa, tá? Aqui a gente tem número 2. A segunda afirmação fala que caso X seja um aleto, os compostos A e C serão os produtos preferencialmente formados na reação. Aí você tem que saber que um aleto ele vai ser um ortoparadirigente. Como aleto é ortoparadirigente, vou colocar aqui, ó, ele é ortopara. As posições A e C são posições onde eu tenho orto e tenho para. Então é verdadeiro, é verdadeira essa afirmação. Com relação a 3, caso X seja um grupo metila, CH3, o composto B será o produto preferencialmente formado na reação. Bom, aqui a gente também pode dizer que a gente tem um ortopara, né? Professor, mas como é que eu vou saber se é ortoparadirigente, se é metadirigente? Eu não entendi isso ainda. Então, muita calma nessa hora. Olha só, vamos olhar esse grupo CH3 e eu vou colocar ele no lugar desse X. Vou colocar aqui, ó, nessa outra tela, um CH3, que é o grupo metila, ligado aqui ao nosso anel aromático. Uma coisa que você tem que saber é que aquele HNO3, quando ele reagir com ácido sulfúrico, com H2SO4, ele vai formar um eletrófilo, que é o grupo NO2+, e vai liberar uma molécula de água, além de uma parte aí do nosso catalisador, vai ficar HSO4 ali sendo liberado, né? HSO4-, e depois vai pegar um hidrogênio de volta do meio do mecanismo da reação para voltar a ser o catalisador ali reconstituído, né? Como ele era no início da reação.
Mas o que importa é que eu tenho um eletrófilo aqui, ó, que é uma substância positiva, esse NO2+. E esse eletrófilo ele entra no lugar de hidrogênios que são positivos. Mas como que eu vou saber se o hidrogênio é positivo? Quais são os hidrogênios que podem sair? Bom, você vai analisar o seguinte. Primeiro, tem um hidrogênio ligado a cada um desses carbonos aqui. E você vai dar uma analisada com relação à eletronegatividade que você tem lá no grupo que está ligado ao anel. Com relação a carbono e hidrogênio, você tem o seguinte. Quem é mais eletronegativo? Carbono ou hidrogênio? Tem maior tendência de atrair elétrons? São os carbonos. Então, ele possui uma carga negativa. Esses hidrogênios são todos positivos. Então, se esse carbono é negativo, aí você vai fazer uma sequência. Esse é negativo, esse aqui vai ser positivo. Esse é negativo, esse é positivo, negativo, positivo, negativo. Ligado a carbono negativo, eu tenho hidrogênio positivo. Ligado a carbono positivo, eu tenho hidrogênio negativo. Ligado a carbono, é isso aí, você já entendeu, né? Positivo, hidrogênio negativo, hidrogênio positivo. Esses hidrogênios que são positivos, eles podem trocar de lugar com o eletrófilo. Olha só em que posição que a gente tem esse cara aqui, ó, na posição orto, e aqui, ó, esse hidrogênio positivo na posição para. Então é por isso que o grupo metila ele é um ortoparadirigente, porque os hidrogênios positivos dele estão nessas posições. Como o eletrófilo ele é positivo e ele troca de lugar com alguém positivo também, então só na posição orto ou na posição para o eletrófilo vai poder entrar. Aí quando a gente olha aqui a nossa alternativa, ele fala assim, ó, caso X seja um grupo metila, o composto B é um composto metadirigente. Ele será o produto preferencialmente formado na reação. Não é. Aí é falso, né? Porque a gente tem aqui como sendo um ortopara e não como metadirigente o grupo metila. Caso X seja um grupo nitro, NO2, o composto B ele será um produto preferencialmente formado na reação. Bom, se o nitro for metadirigente, é verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui naquele esqueminha para ver se ele vai ser metadirigente. Ó, vou colocar de novo um anel, só que agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Tem aqui esse grupo nitro. Quem é mais eletronegativo? Nitrogênio ou o oxigênio? O oxigênio é mais eletronegativo, então ele é menos, o nitrogênio vai ter que ser mais. Esse carbono menos, mais, menos, mais, menos e mais. Aí quando você analisar os hidrogênios, você vai ver aqui, ó, esse hidrogênio é menos, esse hidrogênio é mais, esse hidrogênio vai ser menos, esse vai ser mais e esse vai ser menos. Aonde que ficaram os hidrogênios mais? Na posição meta. Logo, a gente percebe que o NO2 ele é um grupo metadirigente. Então, tá correto falar isso daqui, né? Caso X seja um grupo nitro, o composto B ele será o produto preferencialmente formado na reação e é o meta que a gente tem aqui. Verdade, a verdadeira, essa quarta afirmação. Aqui a gente já sabe, ó, 2 e 4, né? Então você já poderia ter matado a questão aqui na letra D de dado. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na quinta. Os compostos A, B e C são isômeros de função. Não, eles são todos isômeros de posição. A única coisa que muda entre A, B e C é a posição desse grupo nitro. Com relação à função, não houve nenhum tipo de alteração. Bom, pessoal, basicamente é isso com relação a este exercício. A letra D é a alternativa correta para essa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima. Forte abraço e tchau, tchau!